sem muita enrolação, vamos falar de transporte. Olha o que diz aqui o slide. O sistema de transporte no Brasil teve que se desenvolver por conta da dimensão continental do país. Atualmente, o rodoviário ele é predominante, com 1,4 milhão de quilômetros, sendo um pouco mais de 196 mil quilômetros pavimentados. Então aqui, gente, você já tem duas informações muito importantes, porque da grandiosa necessidade da existência do sistema de transporte. Porque o Brasil, gente, ele é um país enorme, ele é um país gigantesco, ele é um país continental. Principalmente, gente, a partir ali da segunda metade do século XIX, o Brasil ele decola na produção de café, por exemplo. Então é necessário todo um sistema para escoar essa produção em direção aos portos, correto? Como, por exemplo, o Porto de Santos. Então aí nós iremos observar a construção de um sistema de ferrovia. Conforme os séculos foram passando, as décadas foram passando, a diversidade econômica do Brasil exigiu a necessidade de um sistema de transporte muito mais complexo. Quando o Brasil entra na era da industrialização, então isso vai se transformar em algo emergencial, que vai ser consolidado nos governos de Juscelino Kubitschek e durante a ditadura militar na década de 60 a 70 em diante. Beleza? Então tá aqui, olha. Antes das ferrovias, o único meio de transporte existente no interior do país era o lombo das mulas. No século XVIII, por exemplo, na economia da mineração. Daqui, gente, quem eram os caminhoneiros, entre aspas, na época, os transportadores das mercadorias na época, eram os tropeiros, por exemplo, que saíam com mercadorias do Rio Grande do Sul e de São Paulo para Minas Gerais. Dentro desse contexto, inclusive, surgiu até mesmo o feijão tropeiro. Olha só, gente. História da alimentação, só aqui no canal História para Todos, na nossa aula Top, Top, Top. O desenvolvimento dos sistemas de transporte, propriamente dito, começou na segunda metade do século XIX por meio da construção de ferrovias, como eu já falei para vocês. Como funcionam os transportes no Brasil? Aqui, né, gente, você vê uma imagem da greve de 2018, que foi um negócio muito, muito complicado para nós. O Brasil é um país que depende extremamente do transporte rodoviário. Daqui a pouco, gente, eu vou mostrar para vocês vários sistemas de transporte, vários tipos, várias categorias. E você não deve esquecer que o principal, o predominante, é o sistema rodoviário, pelo amor de Deus. Não erra isso aqui numa questão de prova, tá? Então, nós dependemos muito do sistema rodoviário e isso traz algumas consequências negativas, como, por exemplo, o alto gasto com a construção de estradas, os altos índices de acidentes, os altos índices de morte nas estradas, até mesmo, gente, a questão da poluição pelos caminhões, correto? Ah, professor, você é contra, né, o sistema rodoviário. Não, gente, eu só estou mostrando o que os dados, o que a ciência demonstra. Nós temos que continuar com o sistema rodoviário, claro, mas nós temos que implementar eficientemente outros sistemas. Não podemos ficar dependente apenas de um. E é o que está acontecendo, felizmente, gente, de forma mais acelerada, podemos dizer aí nos últimos 10 anos, né? Então, gente, o sistema rodoviário ele é predominante, né? Tanto é que a paralisação dos caminhoneiros em 2018, no governo Temer, causou um colapso na distribuição de combustível, alimentos, remédios e todos os itens que a sociedade necessita no seu dia a dia, né? Então, eles reclamavam principalmente da questão do preço do frete e do preço do diesel, né? Não mudou muita coisa, mas melhorou um pouquinho aí
com a nova política de preços da Petrobras e uma relativa estabilização dos preços dos combustíveis, né? Foi um verdadeiro caos, com filas intermináveis na frente dos postos e supermercados, nas estradas, etc. Isso porque 75% das mercadorias que circulam pelo Brasil passam pela malha rodoviária, ou seja, o país se estruturou, né, pelo transporte feito por caminhões e carretas. Isso, gente, vem desde o governo Juscelino Kubitschek, desde a política de integração do Brasil, desde a construção de Brasília. Então, década de 60, o mundo todo só pensava em rodovia, 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 rodovia. Só que as características do Brasil, gente, são diferentes do restante do mundo. Tudo bem, década de 60, 70, o mundo passava a pensar somente em rodovia, em automóveis movidos a combustão. As décadas foram se passando e os outros países do mundo foram dinamizando o seu sistema de transporte. Algo que não aconteceu com o Brasil. O Brasil ficou estagnado, o Brasil ficou para trás. Tanto é, gente, que muitos de vocês, quando vocês passarem no concurso, a primeira coisa que vocês vão fazer é comprar um carro e uma moto. Né? O sonho de muito brasileiro é comprar um carro e uma moto. Nós somos educados, né, a idolatrar os grandes carros, as grandes marcas, de ter um sonho, de ter um grande carro, a ostentação, status. Enquanto que em países de primeiro mundo, gente, homens de 30, 40 anos não tem nem sequer habilitação. Por quê? Porque eles não precisam, né? Agora tem que falar a verdade também. Porque quando existe um sistema público de transporte eficiente, a gente não precisa de carro. Beleza? Que não é o caso do Brasil, logicamente, né? Tem um colega meu que alguns anos atrás ele tinha um Fusion, um Ford Fusion gigante, né? E eu encarnava nele. Sempre eu falo isso em sala de aula, né? Ele sabe disso, por isso que eu falo aqui, né? Eu encarnava nele que tinha um Fusion gigante e morava no kitnet, pequenininho, alugado, ele não tinha nem casa. Todo mundo na rua pensava que ele era rico, viciado, apaixonado pelo carro, como todo brasileiro. Existe até propaganda sobre isso, né? Principalmente na era do Ayrton Senna, né? O carro dele era maior do que onde ele morava, cara, impressionante. O carro dele ficava na rua, pegando sol e chuva, né? Não é uma crítica, tá, gente, em si. Primeiramente, gente, não me leve a sério, tá? Tem gente que me leva muito a sério. Eu tô brincando, tô zoando, mas só tô fazendo uma análise aqui, como o brasileiro ele é apaixonado por carro, tá bom? Se você for apaixonado por carro, não fique magoado, ok? Só tô brincando, só tô zoando. Meios de transporte. Categorias existentes para os meios de transporte são classificados segundo o local que ocorre: terrestre, aquático e aéreo. E talvez um que vocês desconheçam é o duto viário. Mas vamos lá, gente. O terrestre, né, é realizado pelo rodoviário, metroviário e ferroviário. Existe, né, gente, as subcategorias. Aquático, também conhecido como aquaviários, né? Ocorre no mar, marítimo, no rio, fluviais, né? E também, gente, tem o de cabotagem, que depois eu vou te mostrar daqui a pouco, né? E tem esse aqui que é até complicado de falar, lacustre, né? De lagos e lagoas, né? Aquele transporte interno. Tem lagoas gigantescas aí pelo Brasil e pelo mundo que precisa desse transporte dentro da própria lagoa, correto? Transporte aéreo, né? Aviões, helicópteros, etc., balões, e o transporte dutoviário. Olha aqui, daqui a pouco eu vou te mostrar uma paradinha que muitos paraenses não sabem, né? É muito bacana a gente dar aula de atualidade, que a gente conhece um pouco de cada da realidade do povo brasileiro, da infraestrutura, da história, né? Também chamado de transporte tubular, ocorre por meio de tubos, dutos. E isso ocorre onde, filho de Deus? Não te esquece, na mineração, tá? Na mineração. Não te esquece, ok? Ah, tá aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês, olha.
Você sabia, gente, que o Pará tem um mineroduto gigantesco da Hidro Alunorte, né? Transporte de minério aqui, gente, entre Paragominas e Barcarena. Olha quantos quilômetros, não passa por Castanhal, tá, gente? 244 quilômetros, quase a distância Belém-Salinas, que é 3 horas e meia de carro. A capital do Pará com Salinópolis, que é uma área muito visitada. Belém-Salinas é 220, aqui é 244. Por que a empresa de mineração construiu isso? Porque para fazer o transporte por caminhão, mais ou menos por aqui, olha, isso ia demandar muito tempo, isso ia demandar muito dinheiro. E não dá, gente, para fazer transporte desse minério por caminhão em grandes toneladas, tá? Não é uma forma eficiente. Transporte intermodal. Gente, cuidado com essa palavra, tá? Intermodal. Ah, gente, só um detalhe, né? Como sempre eu faço aqui. Primeiro eu estou te dando uma base de conhecimento geral, te dando as informações básicas e depois eu vou trazer algumas notícias, algumas informações do cotidiano, algumas reportagens dos grandes portais de internet, ok? O que é o transporte intermodal? Antes de ler aqui o slide, gente, eu vou resumir. É o transporte, gente, que você utiliza vários sistemas de transporte. Está aqui, por exemplo, o trem, o barco, o navio e o caminhão. Beleza? O caminhão leva... Aqui, olha, o trem leva, por exemplo, minério de ferro para cá, para um navio em Santarém, vamos supor. Vamos supor que saia a construção da Ferrogrão, depois eu vou te mostrar. Tomara que não saia, do Mato Grosso até o Pará. Então o trem leva a soja para o navio. O navio atravessa o Oceano Atlântico, chega no porto de, vamos supor, de Amsterdã. E do porto de Amsterdã, o caminhão leva isso daqui para uma fábrica de alimentos. Esse é o sistema intermodal, para ser mais rápido, para ser mais eficiente, para economizar mais combustível, para diminuir a poluição atmosférica, CO2. Olha como a gente entra na questão até mesmo do meio ambiente. Beleza? Então tá aqui, olha. Os gastos com transporte representam uma grande parte das despesas logísticas na maioria das companhias, na maioria das empresas de transporte. Então, sempre as empresas de transporte estão pensando em como diminuir os seus gastos para resolver esse processo complexo, né, e contar com transporte intermodal para economizar essa grana. O transporte intermodal é aquele feito pela utilização de mais de um modal. Modal, gente, é mais de um sistema de transporte. Mais de um, por exemplo, mais do que o rodoviário. Se tiver apenas o ferroviário, não é modal, não é intermodal, beleza? Nesse caso, os documentos de transporte são expedidos de forma individual para cada operação. Então, as notas fiscais, por exemplo, tem que deixar extremamente claro por onde está passando as mercadorias. O modo de tração, gente, acomodação, geralmente é a mesma forma. A forma de embalagem das mercadorias geralmente não é uma regra, é apenas uma. Para facilitar, para ter uma maior velocidade, por exemplo, você tirar esse pacote do trem, colocar no ônibus, no navio, e do navio você colocar no caminhão. Se for grãos, beleza, tudo espalhado os grãos. No navio também vai ser tudo espalhado, e no caminhão também. Ok? Se for tudo embalado, né, com papelão, vamos supor, caixa de papelão, para cá vai vir em caixa de papelão e para o caminhão vai vir em caixa de papelão. É isso que ele quer dizer, né? Continuam inalterados geralmente. A finalidade é fazer com que os custos de cada modal sejam o quê? Reduzido, o frete seja reduzido, propiciando um gasto total mais vantajoso para as empresas que optam por esse tipo de operação. E, logicamente, gente, na maioria das vezes, isso aqui está relacionado com as disputas de mercado. Se eu, empresa X, consigo um preço de frete
mais barato do que a empresa Y, eu posso vender muito mais, eu posso ter um lucro muito maior. Você vê, por exemplo, hoje a empresa Mercado Livre tem que ter avião, né? Então eles entregam muito rapidamente, ok? Então é isso. Cabotagem, um caminho sustentável. O que é um caminho sustentável, filho de Deus? Presta atenção, Belo. Tu sabes quem é o Belo agora? Cuidado com o personal, né? Presta atenção, seus belos, né? Isso que é atualidades. Olha como o professor está vinculado à atualidade no seu cotidiano, dia a dia, né? Teve um deputado que foi preso aí, acompanhe nas minhas redes sociais, o ex-deputado, né? Sempre eu coloco lá no Instagram, tá? Tá aí no lado direito inferior do slide. Rogério Silva. Muitas das vezes eu acabo acertando a questão da prova lá pelo Instagram. Olha que coisa interessante. Presta atenção, Belo. Cabotagem, um caminho sustentável. Aqui, gente, é dentro do sistema marítimo fluvial. Existe um sistema dentro de um sistema. Esse sistema ele é mais eficiente. De que forma? Ele consegue transportar grandes toneladas de mercadorias por quilômetro. Isso barateia o preço do frete e isso polui até menos o meio ambiente. Então, gente, é extremamente importante que possamos investir cada vez mais nas hidrovias, por exemplo, nas infraestruturas de portos. Isso é economicamente viável e ecologicamente viável. Entendeu? Não só a questão do dinheiro, mas a questão da preservação do meio ambiente, porque a poluição é menor feito pelas embarcações. O meio pode substituir o transporte rodoviário e proporcionar benefícios para o meio ambiente. Gente, isso aqui, a substituição dos navios pelos caminhões, não total, logicamente, gente. Isso aqui economiza grana, sabe onde, gente? Olha como as paradas estão interligadas. Vocês conhecem isso daqui? Vixe, professor, eu conheço, não presta. Gente, não é 100% eficiente. Mas, na hora do vamos ver, é ele que salva a galera, né? Economiza grana no SUS. Porque muitos acidentes de trânsito, quem vai bancar o tratamento aqui é o SUS. Beleza? Mais segura, econômica e sustentável essa categoria. E assim se resuma, assim que resuma a cabanagem, né? Assim se resuma a cabotagem. Embora ainda seja, para muitos brasileiros, um meio de transporte invisível, né? Ela é onipresente, ela está no nosso cotidiano. No norte do país, por exemplo, muito importante para o sistema de transporte, para o transporte de combustível, de gasolina. Você que mora em Castanhal, o combustível chega em Belém e de Belém vai para Castanhal. Por isso, quanto mais dentro do Brasil, mais no interior do Brasil, por exemplo, em Goiás, Mato Grosso e tudo mais, geralmente o preço do combustível é mais caro. Logicamente que tem a questão do ICMS, né? Do imposto estadual. É um modal de transporte mais versátil, inclusivo, já que transporta com segurança, qualidade e quantidade, tá, gente? Produtos de diversas categorias, como arroz, zinco, celulares, tudo que você possa imaginar, inclusive utilizado pelo tráfico de drogas. Professor, é muito eficiente para o tráfico? Infelizmente, né? Você vê muito isso, né? No Datena, no Pimenta, que é um programa de TV policial que é só tragédia. Tá aqui, olha, o mapa da cabotagem. Aqui, olha, no Oceano Atlântico, né? E usando as hidrovias, olha aqui, São Francisco, aqui pela Argentina, Rio Paraguai, Rio Amazonas, Rio Madeira, Tapajós. Depois eu vou te mostrar aqui o Rio Tocantins. E aqui chegamos, gente, na questão das notícias, né? Nas notícias que estão
aí bombando nos nossos meios de comunicação. MPF houve comunidades em Marabá sobre o Pedral do Lourenço. Gente, eu dou aula há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eu dou aulas. Eu comecei a dar aula careca quando eu passei no vestibular na UFPA, né? Quando eu era aluno do pré-vestibular, eu já ouvia falar nessa obra. E essa obra nunca sai do papel. Gente, como eu falei para vocês, um dos mais eficientes sistemas de transporte é o hidroviário. Então nós temos, gente, o Rio Tocantins como um principal meio de transporte aqui no Centro-Oeste em direção ao norte. Só que chega um momento, gente, um abraço pro pessoal, eu tô vendo aqui, tá chegando mensagem agora, olha. Ponta de Pedras. Elza Barbosa, um abraço, Elza. Continue seguindo aí o nosso canal, as nossas aulas. Pessoal do Guamá, né? Que mais? Uma galera aí, cara. Pessoal de Castanhal seguindo. Tô vendo aqui. Muito bacana, muito bacana. Sim, gente. Então, voltando aqui pro nosso raciocínio. Tá bombando aqui as mensagens agora, nesse momento. Temos a hidrovia Araguaia-Tocantins, que ela poderia ser utilizada o ano todo. Só que ela não é utilizada o ano todo. Por quê? Num determinado período, que é o período de vazante, de seca, existe um conjunto de pedras, daqui a pouco eu vou te mostrar, no meio do rio. Tá aqui, olha. Aqui em Tupiranga, entre Marabá e Tucuruí. Aqui é o lago de Tucuruí. Então, se tem essas pedras, gente, as barcaças, elas não podem passar. Elas ficariam atoladas. Elas poderiam afundar. Então, o que tem que ser feito? Tem que explodir isso daqui. Inclusive com o uso de dinamite e tudo mais, né, gente? E isso nós chamamos de derrocagem. A destruição do Pedral do Lourenço. Só que aí isso gera uma série de impactos ambientais. Beleza? E aí, durante anos e anos, a obra vai começar e não começa. E aí as comunidades tradicionais querem suas compensações. As comunidades tradicionais querem ser ouvidas. Porque isso vai afetar na vida do caboclo amazônico, do indígena ali da região, com certeza, tá? Então tá aqui, olha. Aqui é o MP, né? Ouvindo o Ministério Público Federal, ouvindo as comunidades da região ali, principalmente de Marabá. Uma audiência pública foi realizada em Marabá pelo Ministério Público Federal junto às comunidades impactadas pela dragagem e derrocagem do Pedral de Lourenço no Rio Tocantins. Gente, presta atenção. Vocês do ensino fundamental que estão me ouvindo aí. Ele vai substituir o nome aqui, até mesmo do ensino médio. Ele vai colocar aqui Rio Xingu. Né? Tá errado, filho de Deus. Tá errado, Belo. Né? Ele vai colocar aqui, gente, Rio Tapajós. A banca vai colocar Rio Tapajós, que passa por Marabá. Tá errado. Belo é Rio Tocantins, Belo. Ok? Previstas para iniciar em março de 2024, né? As obras têm como objetivo a retirada de rochas ao longo de aproximadamente 35 quilômetros do Rio Tocantins, para o aumento da navegabilidade. De qual hidrovia? Araguaia-Tocantins. Os encontros promovidos pelo MPF têm o objetivo de ouvir as demandas de todas as comunidades tradicionais que serão impactadas pela hidrovia. O Ministério Público Federal já acompanha há mais de uma década. Olha só, há mais de trocentas décadas. Tu sabes o que é trocentas décadas? O procedimento de licenciamento e liberação das licenças dessa obra. E foi tomado meio de sobressalto na maneira com que a licença foi expedida. Então a licença ambiental foi liberada e o MPF falou, epa, calma, vamos analisar com calma.
Vocês ouviram as populações tradicionais? A maioria das vezes não, né? Tá aqui, gente. Rio Tocantins. Tá vendo aqui as rochas? Quando o rio tá cheio, elas não aparecem. Mas quando o rio tá vazio aqui, vazio não, né? Quando ele tá mais seco, olha aqui, ó, aparece. Então tem que tirar essas rochas daqui para as barcaças das hidrovias passarem aqui, né? O Pedral do Lourenço é uma formação rochosa do rio Tocantins que aflora durante o período de estiagem, de seca. Por isso, a derrocagem é uma das maiores demandas do setor hidroviário. O projeto da hidrovia prevê o escoamento de 20 a 60 milhões de toneladas de cargas por ano. Então, isso seria algo positivo para diminuir o custo Brasil. O que é o custo do Brasil? É uma média aí que nós temos, né? Podemos dizer grosseiramente, uma média matemática, de quanto é difícil investir no Brasil, o quanto é caro investir no Brasil. Entre os problemas, o sistema de transporte, né? A alta carga tributária, muitas das vezes a instabilidade econômica, beleza? Valor da obra aqui, orçada aqui em 2020, 2021, 656 milhões. Então as grandes empreiteiras querem, logicamente, que essa obra saia do papel. Extensão aproximada de 43 quilômetros de um trecho do rio Tocantins, entre Tucuruí e Marabá, com o objetivo de viabilizar o tráfego de embarcações, isso aqui é do DENIT, tá, gente? E aumentar a navegabilidade da hidrovia, um órgão do governo federal do sistema de transporte, tá? Seja feito o derrocamento na região dos Pedrais, hidrovias do rio Tocantins. Empreendimento previsto para 2020 e 2023. Algo que não aconteceu por conta da pandemia. Outra obra, gente, que eu também escuto há décadas, desde a primeira vez que eu cheguei em Salinópolis, com meu Fiat Uno 92, sem ar-condicionado, com a minha vovozinha, que Deus eu tenha, eu passava na lombada, a cabeça da velha batia lá no teto. Ela dizia, cuidado, meu neto, que a louça é de porcelana. Saudade da vovozinha, né? Então, quando eu ia para Salinas, com o meu Fiat 92, eu sempre olhava para o lado da estrada e pensava, poderia ser duplicado, né? Essa estrada, inclusive, passa por Castanhal, a BR-316, tá? Governo federal retoma obras de duplicação da BR-316. Isso aqui virou uma lenda na Amazônia, né? Após 3 anos de paralisação, o governo federal anunciou por meio do DENIT, está aqui o Departamento de Obras, né, e Infraestrutura de Transporte do governo federal, a retomada das obras da duplicação da BR-316 entre o município de Castanhal e Capanema. O trecho é de alto movimento e de muitos acidentes e de muitas mortes. Teve um ano que várias moças morreram, gente. Foi um negócio triste, principalmente no mês de julho, que é muito movimentada essa região do país. Porém, possuía apenas uma pista. Possuía não, possui, né? Que a obra não foi concluída, resultando de muitos acidentes, inclusive fatais. As obras de duplicação haviam sido iniciadas em 2020. Aí veio a pandemia, né? Ainda durante o governo Bolsonaro. Quem assegurou, gente, essa verba para essa obra, de verdade, tem que ser dita, tá? Não sou muito simpático à família, mas é verdade. O senador Jader Barbalho, com a promessa, conseguiu a verba para essa obra, com a promessa de duplicar o trecho de 45 quilômetros aproximadamente, entre Castanhal e o trevo de acesso a Salinópolis, e continuando também, tá? Um pouco mais à frente, chegando a Capanema. Cidades de grande importância da região serão diretamente beneficiadas, tá? É de Castanhal a Capanema, tá? A primeira etapa aqui de Castanhal ao trevo de Salinópolis. Então é feito por etapas. Cidades de grande importância na região serão diretamente beneficiadas pelo empreendimento, tais como Castanhal, Igarapé-Açu, São Francisco do Pará e Santa Maria do Pará. Então só aqui você tem 1, 2, 3, 4 cidades que irão ter benefícios diretos e indiretos com a conclusão dessa obra de duplicação de um trecho da BR-316.
Tem que ser feita essa obra, tá, gente? Eu comparo muito essa obra, gente, com a BR ali de São Luís do Maranhão, que também já foi chamada de BR, Rodovia da Morte, né? E aí duplicaram, e aí ficou bem melhor, ficou bem mais segura. Ferrogrão, olha só, cara, pensa no BO, pensa no BO aqui. O que é a Ferrogrão, gente? Vamos colocar aí, isso aqui já não é tanto tempo, não são tantas décadas como o Pedral do Lourenço, tá, gente? Vamos colocar aí os últimos 5, 10 anos. Existe um projeto de construção de uma ferrovia. Observa aqui o traçado da ferrovia entre Mato Grosso e Itaituba. Entre Mato Grosso e Pará. Entre Sinop e Itaituba. Lá em Itaituba, a gente tem o importante porto de Miritituba, Rio Tapajós, que dá acesso ao Rio Amazonas e do Rio Amazonas, Oceano Atlântico, Europa, Estados Unidos, Ásia. E isso é muito importante para a exportação do quê? Da soja. Durante anos e anos e anos, você observa atoleiros e mais atoleiros na BR-163. Daqui a pouco eu vou te mostrar as principais rodovias que cortam o estado do Pará. Eu fiz aqui um mapa animado 3D de alta tecnologia, né? Gastei milhões e milhões de reais para vocês aprenderem. Cara, se vocês não aprenderem os rios e as rodovias com um mapa animado que eu fiz aqui, eu desisto de vocês. Então presta atenção, filho de Deus. Você tem que observar o seguinte aqui, que essa obra ela vai beneficiar com certeza os produtores de soja. Nada contra os produtores de soja, que são pessoas honestas e trabalhadoras, né? Principalmente aqueles que obedecem às leis ambientais, às leis trabalhistas e tudo mais, né? Sem nenhum problema. Só que aí, gente, destrói a vida de muitas populações nativas. E aí o governo federal ele tem que decidir. Beneficia um e acaba com a vida do outro, ou deixa como está, não traz benefícios de logística para os produtores de soja e continua preservando o modo de vida tradicional dessas populações, o sustento dessas populações. Realmente, gente, é uma questão muito polêmica, né? Muito polêmica, beleza? Então tá aqui, olha, Ferrogrão. Entenda a polêmica por trás da ferrovia que liga o Pará ao Mato Grosso, que quer ligar o Pará ao Mato Grosso, e que está em pauta no STF. Né? Tá aqui, olha, 36 milhões de toneladas até 2030. No primeiro ano, 26 milhões de toneladas a partir da sua implementação. Mais de 900 quilômetros, tá? Nessa primeira fase. 116 mil empregos podem ser gerados e vai transportar principalmente grãos, 80%. Investimentos previstos de PPP, parceria público-privada, tá? De 12 bilhões. Já teve vários e vários leilões, inclusive ali em 2017, mas a obra nunca sai do papel. O Supremo Tribunal Federal em Brasília deve julgar nessa quarta-feira, e isso está rolando ainda, tá, gente? Ação direta de inconstitucionalidade envolvendo a instalação do projeto de Ferrogrão. Por quê? Porque para a Ferrogrão ocorrer, tiveram que mudar, gente, a metragem, a demarcação de terras de áreas de preservação ambiental, de floresta nacional, por exemplo, como Jamanchim. A questão é polêmica, porque de um lado, o representante do agronegócio considera a Ferrogrão estratégica para o transporte e a produção de milho e soja. De outro lado, a ferrovia enfrenta obstáculos na justiça, já que o traçado cruza uma unidade de proteção integral. O projeto da Ferrogrão prevê a construção de uma linha férrea que começa em Sinop, Mato Grosso, maior produtor de grão do país, e termina lá em Itaituba, como já falei para vocês, são mais de 900 quilômetros de extensão. A ferrovia seria uma alternativa à rodovia, não te esquece, já tem ali uma rodovia, né?
que é a BR-163, ok? Já tem uma hidrovia, que é a hidrovia Tapajós, e agora querem construir a ferrovia Itaituba. Se essa ferrovia sair, né? Se essa ferrovia sair, eu espero que não saia, tá, gente? Nada contra o pessoal da soja, mas eu espero que não saia. Eu acho que podem existir outras possibilidades, inclusive maior investimento em hidrovia, na hidrovia Tapajós, correto? Itaituba, no Pará, pode se transformar numa cidade com um entroncamento hidroferroviário. Então, Itaituba pode ter os 3 modais. Sabe qual cidade já tem isso no Pará? A grandiosa e querida Marabá. Saudade de Marabá. Comer um peixe, um tucunaré assado, oh, coisa boa. O melhor do Brasil é a culinária, né, gente? E do Pará também, na minha humilde opinião. Então, Marabá, gente, já é um entroncamento rodo-hidroferroviário. Beleza? A estimativa é que o frete reduz em 30% a 40%. A ação direta de inconstitucionalidade que tramita no STF indica pontos inconstitucionais do projeto da Ferrogrão, que já teve parecer da AGU, né, contra aqui a parada. Na manifestação da AGU, citou novos estudos técnicos dos órgãos ambientais e federais e disse a favor da aprovação do pedido realizado pelo PSOL, que busca a declaração de inconstitucionalidade da lei, porque, de forma equivocada, segundo o PSOL, e a AGU e o STF está indo na mesma pegada, foi feito de forma incorreta a alteração dos limites do Parque Nacional Jamanchim para que a ferrovia seja implantada. Ou seja, diminuíram, através de um projeto de lei, através de uma lei, diminuíram a extensão do Parque Nacional Jamanchim para que ocorra a construção futura da Ferrogrão. Segundo o STF, o PSOL e a AGU, isso teria ocorrido de forma incorreta. Tá aqui o Parque Nacional Jamanchim. Então você vê aqui, olha, Castelo dos Sonhos, Altamira, Itaituba, fica bem aqui, tá, gente? O Porto de Miritituba fica aqui. Olha aqui, os Mundurucus. O pedido do PSOL havia sido atendido pelo ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu o projeto em 2021. Na decisão liminar, Moraes suspendia a eficácia da lei federal, que alterava os limites do Parque Nacional para permitir a instalação da ferrovia em áreas excluídas das unidades de conservação localizadas no Pará. Então, fora o Parque Nacional Jamanchim, também vai ser afetada, gente, a APA do Tapajós. Está aqui, olha, gigantesco, né? Então, essa área ela já sofre demais. Olha aqui, olha. A área de proteção ambiental APA do Tapajós, no Pará, foi líder em desmatamento entre as unidades de conservação federais na Amazônia Legal. 9,4 km², desmatado de janeiro a março de 2023, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, gente, sem a ferrovia, que vai passar mais ou menos por aqui, sem a ferrovia já está ocorrendo a destruição ambiental, porque já tem a rodovia, está aqui a rodovia, a BR-163, está aqui, olha, a Transamazônica e o Rio Tapajós. Então, imagina, gente, vai haver uma alta ocupação populacional e destruição do meio ambiente. Ruas, estradas serão abertas aqui, que nós chamamos na geografia de efeito espinha de peixe. Uma ocupação populacional totalmente desorganizada. Então é isso que vocês têm que saber para a prova de vocês. Top? Estão gostando da aula? O pessoal faz alguns comentários aqui, gente, sem noção às vezes, né? Às vezes até perco um pouquinho da paciência, tá? Mas é brincadeira, tá, gente? Relaxa, né? O cara, uma pessoa aqui falou que eu não falei do Flávio Dino, por exemplo. Eu mostrei a foto e falei do Flávio Dino.
lá na aula de política, né? É impressionante alguns comentários aqui, né? A tua aula está desatualizada, o cara fala aqui. Ai, ai, meu Deus do céu, meu. Vamos lá, vamos seguir. Estrada de Ferro Carajás. Essa estrada já existe, tá? 892 quilômetros de extensão, ligando a maior minério de ferro aberto em Carajás ao Porto da Madeira, em São Luís do Maranhão. Essa estrada de ferro do projeto Grande Carajás foi inaugurada em 1985 e hoje está sendo duplicada, né? Está interligada com outras duas ferrovias, a Companhia Ferrovia do Nordeste e a Ferrovia Norte-Sul. Então tá aqui, gente, a Ferrovia Carajás, ferro, minério de ferro, aqui é o Dourado dos Carajás, Marabá, Açailândia, indo para São Luís. Não veio para o Pará, para Belém, porque seria inviável economicamente, até mesmo como Barcarena. Barcarena, Porto de Vila do Conde, é o principal porto de exportação do estado do Pará. Não te esquece disso, beleza? Então nós temos essa ferrovia. Nós temos outra ferrovia, gente, no extremo norte do Pará, que é para o projeto Trombetas, né? A extração de bauxita, mas ela é uma ferrovia interna. Aqui discutindo o sistema rodoviário, gente, você não deve esquecer que esse sistema rodoviário ele foi implementado desde o governo do Juscelino Kubitschek com a construção da Belém-Brasília, a BR-010, para promover aquela velha discussão extremamente debatida, né? Durante a ditadura militar, inclusive, foi continuada de integração nacional. Então é todo um esquema, tá aqui, olha, as rodovias, os rios, para conectar por terra e água a população amazônica. O Pará possui aproximadamente 11 mil quilômetros de rodovia. Isso aqui são números aproximados, tá, gente? 57% são estaduais, mais de 40% são federais. Temos aproximadamente 82 rodovias sob responsabilidade do governo estadual. Recentemente, gente, uma rodovia do Pará, ela foi grosseiramente, podemos dizer, vendida. Então esse percentual aqui, ele diminuiu. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa rodovia. BR-010, que nós conhecemos como Belém-Brasília, tá aqui, olha, que ela se sobrepõe à BR-316, pega ali o trevo de Santa Maria, tá aqui, olha, Ipixuna do Pará, Paragominas. Eu adoro dirigir nessas estradas do Brasil. Aqui até que tem uma qualidade de asfalto, né? Nada comparado com as de Santa Catarina, que eu acho as melhores do Brasil. E aqui passa por Castanhal. O nome oficial é Bernardo Saião, tá, gente? Olha aqui. Aqui o contexto, né? A partir da criação do Grupo Executivo de Indústria Automobilística, implementaram-se várias indústrias de automóveis no Brasil. Se tem automóvel, se tem empresa de pneu, precisa ter rodovia, né, gente? Então esse é o projeto do governo Juscelino Kubitschek, influenciando o governo na criação de novas rodovias, como a rodovia mais conhecida como Belém-Brasília, inaugurada aqui na década de 60. O primeiro elo rodoviário da região amazônica com o Centro-Sul. Até então era vinculado somente pela via marítima. Quase 2 km de extensão. É uma rodovia gigantesca, né? O engenheiro Bernardo Saião, que morreu atingido pela queda de uma árvore em 15 de janeiro de 59, né? Na construção da estrada. Por isso ela recebeu essa homenagem. BR-316, está aqui o traçado, né? Que passa por Castanhal. Por isso que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Teresina, saudade daquele calorzinho de Teresina, né? Picos, saudade de Recife também. Recife é mais para cá, para cima, né? Maceió, eu conheço Maceió? Conheço Maceió. Eu não conheço João Pessoa. É o único estado do Nordeste que eu não conheço. Aqui é a Paraíba. É muito caro passagem de avião para lá, né? Então tá aqui. É uma rodovia diagonal, tá? BR-316, Capitão Pedro Teixeira, o nome original, né? Se inicia em Belém, termina em Maceió. Mais de 2.000 km. Foi iniciado na década de 60, concluída na década de 70. Corta Nanindeua, Marituba, entre outros municípios
do norte do Brasil. Transamazônica, a mais louca rodovia do planeta, né? Foi inaugurada pelo governo Médici, sem ser concluída, né? Apenas um pequeno trecho ali entre Maranhão e Itaituba. E era, gente, uma rodovia, o projeto da ditadura militar, de mais de 4.000 km, tá? Inclusive, iria para fora do Brasil aqui, ó. Seria uma rodovia internacional. Só que eles viram que era muito caro. E não cabe, tá, gente? Não cabe rodovia aqui. As condições climáticas não deixam ter rodovias aqui. Tu coloca o asfalto num dia, no outro ele já está levando farelo. Já está se esfarelando em alguns cantos aqui da Amazônia. Daqui, gente, de Marabá para cá, até que é uma rodovia tranquila, né? O negócio é de Marabá em diante. Ali para Santarém, meu Deus do céu. É bom para brincar de rally. Então essa obra nunca foi 100% concluída e o que é mais absurdo, nós não sabemos exatamente, né, quanto foi gasto, porque era ditadura militar. Então tá aqui, olha, Marabá, Novo Repartimento, Anapu, Altamira, Medicilândia, Placas, Rurópolis, Jacareacanga, aqui muita exploração de ouro, né? Tem muito trecho ilameado. Tá aqui, olha o projeto dela. Era para chegar na cidade de Benjamin Constant. Abandonaram esse projeto. Pelo menos 4.000 operários trabalharam na construção da estrada. Para construir mais de 4.000 quilômetros, o governo gastou aqui, gente, a média, tá? A gente não sabe se esse valor aqui ele é dentro da realidade. Com certeza foi mais. Nós não sabemos exatamente quanto foi gasto. 1,5 bilhão de dólares, né? Mais da metade da estrada não é asfaltada. A partir de Marabá, no Pará, quando começa o trecho da floresta, surgem os problemas. Cuiabá-Santarém, não te esquece, uma rodovia, gente. A apelida ela de Cuiabá-Santarém. Mas ela vai além de Cuiabá, olha. Como diz o caboclo, vai descendo para baixo. Já viu essa expressão? Desce para baixo? Vai lá para Tenente Portela. Então é a maior de todas aquilo que nós estudamos. 3.500 km a BR-163. Tá aqui, olha. O trecho de Cuiabá para Santarém. Eu coloquei aqui, olha. Tudo detalhado, tudo bonitinho. Olha aqui, 1.700 quilômetros, 25 horas de estrada. O trecho do Pará passa por Novo Progresso, pega um pedacinho de Altamira, passa, olha aqui, por quem? Por onde? Por onde? É por onde a ferrovia quer passar também. Os índios aqui, gente, eles já deram inclusive entrevista. Falaram pra gente, olha eu imitando o indígena, falaram pra gente que a rodovia ia trazer benefícios. E agora nós escutamos a mesma história. Vocês pensam que nós é burro? Trairão, Miritituba, Rurópolis, vai embora. Fundamental importância para o escoamento da produção, principalmente de grãos, né? Foi planejado como um dos projetos do Plano de Integração Nacional, o PIN 1 e PIN 2, e começou a ser aberta na década de 70. A principal justificativa seria a integração dos projetos de colonização da Transamazônica e região Centro-Oeste, e só levou tragédia para aquela população local, tá, gente? Tinha como objetivo possibilitar aos colonos do município de Placas, Rurópolis e Itaituba acesso a Santarém e a outras regiões do país. Beleza? E aqui eu fiz um mapa animado, uma animação top, para vocês aprenderem as principais rodovias federais. Não dá, gente, para você saber todas, mas você tem que saber pelo menos o básico. Então, olha aqui a animação. Qual é essa rodovia? Pô, Cássio, tem que saber. Qual é esta segunda? Eu já te mostrei aqui. Então, você tem que ter a noção mínima dessas rodovias. Qual é a BR-010? Qual é a 230? Qual é a 163? Pelo menos essas três, tá, gente? Pelo menos essas três. BR-010, BR-230 e BR-163. Tu tem que saber a Belém-Brasília, a Transamazônica e a Cuiabá-Santarém. Olha aqui, gente. Aqui tem, eu falei para vocês, a estrada de ferro, olha.
ali em Oriximiná, no projeto Trombetas. Beleza? Aqui no Baixo Amazonas. Então tá aqui, filho de Deus. Se tu não aprender comigo assim, tá aqui todo tracejado, olha. BR-230 é como diz o caboclo, a mais maior de todas. Olha aqui, ó. Vai embora para cá. A BR-153 descendo aqui, olha. Marabá. E aqui a de Redenção para baixo, a BR-155. A BR-222 vem para cá, olha. Corta a Belém Brasília e segue ali para Fortaleza. Beleza? O 63 está aqui, Cuiabá, Santarém. Então, filho de Deus, você tem que saber isso. Beleza, anjinhos? Então, dá uma pausa, tira um print. Você não pode errar uma questão sobre isso. Alça viária é um complexo de pontes e estradas que totaliza mais de 74 km de rodovia, 4,5 de pontes construída para integrar a região metropolitana de Belém ao interior do estado. Foi inaugurada, toda caindo aos pedaços, tá, gente, em 2002. Uma obra extremamente eleitoreira. Depois, os outros governos tiveram que refazer toda essa rodovia PA 483. A alça viária tem início na rodovia BR-316, na altura do município de Marituba, beleza? E termina no município de Barcarena, permitindo acesso a outras rodovias, incluindo a PA 150, e dali em diante o motorista pode chegar até Marabá. É uma alternativa para não passar pela BR-316. Então tá aqui a alça viária. Tá aqui, olha. Aqui é Marituba, para quem não conhece a região, tá aqui, ó. Aqui é Marituba, a região metropolitana de Belém, e para cá já é a região de Abaetetuba e Barcarena, ok? Então olha aqui as pontes lindas e maravilhosas. De vez em quando vem um barco, um navio e bate na ponte e traz um problema gigantesco para a população. Rodovias em Castanhal, logicamente que a rodovia BR-316 corta Castanhal, e aqui eu trouxe informações sobre a PA 136 e a PA 320. PA 136 tem ali aproximadamente 85 quilômetros de extensão, ligando os municípios de Curuçá, Castanhal, Nhangapi e também Terra Alta. Tá aí o traçado dela aqui para vocês, né? É um traçado na vertical, né? E Dóiba aqui para a direita. A PA 320 já é mais curta, muito mais curta, com 43 km de extensão. A rodovia se interliga com outras PAs aqui, ó, 242 e 127. A estrada dá acesso a vários municípios da região, incluindo Castanhal, São Francisco do Pará e Igarapé-Açu. Então, gente, o que ele pode fazer na tua prova? A tua prova de ensino fundamental, a prova de ensino médio e também, por que não, uma prova de ensino superior. Ele pode inverter isso daqui. Ele pode dizer que a PA 136 tem apenas 43 quilômetros e liga Castanhal a Igarapé-Açu. Ou ele pode pegar a PA 320 e dizer que tem 85 quilômetros. Inverter as informações, dizendo que a PA 320 liga a cidade de Castanhal a Nhangapi. Tá errado. Beleza? Ele pode inverter essas informações. E se Deus quiser, tá aqui a questão da tua prova. Olha. Consórcio arremata leilão da PA 150 em alça viária. Eu sigo uma página no Instagram e toda vez que eu vejo a manchete morte na estrada, eu já sei que é a PA 150. 80% das vezes que tem lá. Caminhão vira e morte. Ônibus tomba e morte. Caminhão bate em carro de passeio, morte. Antes de eu ler o resto da reportagem, infelizmente, 99% das vezes, 90% das vezes, eu já sei que é na PA 150. Muita gente morre ali. É impressionante e, logicamente, extremamente triste. E o rei do norte, o Helder Barbalho, quer ficar distante desse problema, por isso que ele vendeu logo, eu falo assim, né? Vendeu. Ah, não, professor, é concessão. Ele vendeu a rodovia. A proposta vencedora ofertou 10 milhões, né?
pegando ali a Alça Viária e várias outras rodovias vinculadas à PA-150. A PA-150 é a coluna vertebral de todas elas. O consórcio Conquista do Pará, formado por outras empresas, como está sendo descrito aí, o consórcio terá que investir 3,7 bilhões em melhorias na via. Eu tô para ver isso, né? O leilão abrange 526 quilômetros de malha estradal, né? De estradas. O governo do Pará não quer gastar com o dinheiro de manutenção dessa estrada. Então ele cede à iniciativa privada. E isso é uma característica muito comum do neoliberalismo. Ok? Neoliberalismo presente. É isso que você observa aí. E segundo alguns órgãos de imprensa, né, e tudo mais, inclusive oficiais, o pedágio não pode ultrapassar ali muitos R$ 10. Eu quero ver, né? Então tá aqui, gente. Aqui é um rascunho, tá, gente? Não é exatamente assim. Um rascunho por onde vai passar essa nova rodovia privatizada, né? Por onde vai passar, não, já passa, né? Por onde vai ocorrer a concessão, né? O tracejado ali da alça viária, que eu mostrei para vocês, passando por Moju, Tailândia, Goianésia do Pará, Jacundá e Marabá. Cara, é muito chão. Eu já andei esse trecho aí do Brasil. É muito chão. Mais de 500 quilômetros, né? Aqui são as outras rodovias envolvidas no processo, tá? Nada demais. E aqui chegamos. Deixa eu voltar aqui. Quem quiser bater o print, quem quiser dar pausa para ler com maior cuidado, mas memoriza, gente. PA 150, ok? Principais rios. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meus anjinhos. Belo. Ei, Belo, presta atenção. Como é que o Belo vai encontrar a Graciane Barbosa? Se ela tá com personal ali no Rio Jari. O Belo sabe onde fica o Rio Jari? Tu sabes onde fica o Rio Tapajós? Eu nem quero que tu aprenda 100% aqui esses 10 rios. Nhamundá, Jari. Dificilmente vai aparecer na tua prova. Agora, filho de Deus. Tapajós, Araguaia, Rio Pará. Tu tem que ter uma noção de geografia. Beleza? Então tá aqui, olha. Que rio é este? É só o maior do planeta. Que rio é este? O que sofre com a poluição dos garimpeiros, infelizmente. Que rio é esse no extremo norte? 2 rios no extremo norte ali do Pará. Muito importante, por exemplo, durante a pandemia para o transporte das vacinas. Que rio faz fronteira com a Amapá, filho de Deus? Esse aqui tu já sabe. É o Araguaia e o Tocantins. E aqui, cortando Belém do Pará, tu também já sabe qual é. E esse gigantesco que fica no meio do Pará, tu sabe qual é o nome desse rio? Inclusive, eu já pesquei nesse rio. Pesquei não, né? Que eu sou ruinzão de pescaria. Eu só dei comida para os peixes. Não pesquei foi nada, nenhum, zero. Não posso nem te contar uma história de pescador, porque eu não pesquei nada. Então tá aqui, olha. Número 1, Rio Amazonas. Número 2, Tapajós. Descendo para baixo no Mato Grosso. Telespires, forma uma hidrovia. O 4, Trombetas, projeto de mineração ali. O 5, fronteira com o Amazonas. Nhamundá, fronteira com o Amapá. O Rio Jari. Tem até um projeto chamado de Projeto Jari. Número 7, o Araguaia, que se encontra com Tocantins, que eu já falei para vocês, no Pedral do Lourenço. Beleza? Aqui o 9, na região metropolitana de Belém, passando por Belém, o Rio Pará. E o da hidrelétrica de Belo Monte, não te esquece, o Rio Xingu. Beleza? Top, top, top. Tive um orgasmo intelectual fazendo esse mapa e aquele lá das rodovias também. Então, anjinhos,
você está recebendo aqui um conteúdo de graça para vocês, tá? Tentando ajudar aquelas pessoas, principalmente, que não têm condições de pagar um cursinho para o concurso de Castanhal. Estou democratizando o conhecimento. Quem tem um pouco mais de condição, né, gente? Faz um curso online, compra a apostila e tudo mais. Mas quem não tem, tá aí, gente. Vocês vão ver aqui aproximadamente 11 horas de aula. Principais hidrovias e portos. Hidrovia Telespires, hidrovia Guamá-Capim, hidrovia Araguaia-Tocantins. Então, também você não deve perder isso de vista, né? Hidrovia Araguaia-Tocantins, nós já falamos um pouquinho aqui quando nós falamos do Pedral de Lourenço. Hidrovia Telespires, Tapajós é quando eu falei ali da Ferrogrão. E a hidrovia Guamá-Capim é próxima, não muito próxima de Castanhal, tá? E aqui os principais portos, né? Porto de Marabá, Porto de Santarém, Porto de Itaituba e não te esquece, né? Porto de Vila do Conde, um complexo portuário ali em Barcarena. É o principal porto do estado do Pará. Meu Deus do céu. Tento me concentrar nessas minhas aulas. Hidrovias. Nos últimos anos tem se observado uma retomada do uso de transportes hidroviários em nosso estado, em nosso país. Nos últimos anos, 5, 10, bora colocar até um pouco mais, 15 anos, os governos estão atentando mais para as hidrovias. A iniciativa privada, o quanto elas são importantes, né? Até na questão do meio ambiente, como já falei para vocês. Desde o período da integração nacional, essa modalidade de transporte estava em segundo plano. Segundo, estava em terceiro. Aqui, olha, as hidrovias do Brasil. Algumas hidrovias, né? Aqui, olha, o Rio São Francisco, o Rio Parnaíba. O Delta do Parnaíba é muito bonito. Conheço lá, cara. Tomar uma cervejinha lá no Piauí, né? Tem uma praia aqui chamada Salinas também. Então tá aqui, olha, gente. A hidrovia Telespires. Aqui, ó. Rio Telespires, Mato Grosso, soja, grãos. E Rio Tapajós, no Pará. Pega o Rio Amazonas e vai para fora. Abrange os estados do Amazonas, Rondônia, interligado, né, gente? Pará e Mato Grosso. Outros rios se vinculam ao Rio Telespires e Tapajós. Abrangência, 96 municípios. Extensão, mais de 800 km, que Deus proporcionou para nós. Rio Telespires fica entre Mato Grosso e Pará. Principais cargas transportadas: madeira, soja e etc. Primeiro trecho, Santarém e Itaituba. Segundo trecho, entre a cachoeira ali de São Luís do Tapajós e Chacorão. E o terceiro trecho, ali nas cordilheiras do Chacorão, em confluência com o rio Juruema. Tá aqui, gente. São esses trechos aqui que eu mostro para vocês, tá? Eu espero, gente, só que vocês não esqueçam que existe essa hidrovia e que ela fica no oeste do Pará. A tua prova vai dizer que ela fica no nordeste. É errado. Beleza? Deu para entender como vem em prova? Hidrovia Guamá-Capim. Essa hidrovia Guamá-Capim, ela é muito importante para a região nordeste do estado. É importante corredor de transporte de minérios, na sua maioria, das ricas jazidas de caulim e de bauxita. Ela é um pouco menor, né? Um pouco mais de 300 quilômetros. Atende também relevantes polos agropecuários da região, como Paragominas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá. As obras realizadas na hidrovia compõem-se de desobstrução de trechos, de retificação de curvas e balizamento. Constantemente são feitas essas obras. Está aqui o trecho, olha. Está aqui a hidrovia, olha. Rio Guamá. Beleza? Olha aqui, olha, gente. Em cima, Castanhal, Capanema. O Rio Guamá aqui paralelo a Castanhal e Capanema. Aqui a BR-316, né? Aqui a BR-010. E aqui você vê o Rio Capim.
encontra-se Jazida de Caulim, aqui você tem Paragominas. Olha, aqui dá para fazer o sistema intermodal de transporte. O caminhão pode sair de Paragominas, desembarcar a mercadoria no rio Capim, um navio menor, um barco, e o barco leva para os transatlânticos aqui, olha. E daqui vai para fora do Brasil, ok? Hidrovia Araguaia-Tocantins, a mais maior de todas, a mais maior de grande, ok? Vamos ser humildes para aprender toda essa parada. É uma via navegável até a região amazônica. Existem 2 trechos, tá, gente? Até se encontrar no Rio Tocantins, Barra da Garça do Mato Grosso e Peixes no Tocantins. Então tá aqui, eu vou mostrar logo o trecho para vocês, olha. Então você tem aqui esse trecho do lado esquerdo aqui, olha, de Mato Grosso, tá? E depois você tem o trecho aqui do lado do Tocantins e se encontram aqui no Pará. É isso que está sendo descrito, olha. Beleza? Pega ali um pedaço do Maranhão, a cidade de Estreito, mais de 300 quilômetros. Principais cargas, né? Combustível, óleo, soja, milho, abrangência, 300 municípios. Caraca, meu, é muito importante para a região. Atende mais de 11 milhões aqui, né? 11 milhões 436 mil, segundo o IBGE, a população, direta e indiretamente. Suporta comboios de 108 metros de comprimento. Caraca, muito grande. Essas são as barcaças. Tá aqui, olha. Uma barcaça substitui 172 carretas. Então é muito mais viável economicamente. Tá aqui, olha, barcaças. Que eu chamo de barcaças. É mais barato, preserva mais o meio ambiente e é mais seguro. Você encontra muito disso aqui, gente, ali, por exemplo, em Santarém, né? Eclusas de Tucuruí, só para a gente concluir. As 2 eclusas foram inauguradas em 2010. Os caras fizeram a hidrelétrica e não fizeram eclusas, uma burrice muito grande. E elas são subutilizadas, tá, gente? Essas eclusas. Elas não são utilizadas 100%. Muitos navios nem passam por ali, né? Por uma questão de logística e também por uma questão de restrição, né? Não é qualquer navio, qualquer barco que pode passar por ali. Tem que ter uma certa metragem, tem que ter alguns equipamentos de segurança, tem que ter um tipo de rádio, né? Então, os navios da população pobre e nativa da Amazônia não podem passar ali. Aqui é uma fotinha de uma aula que eu dei numa universidade. Foi uma revisão final de concurso público, estava lotado, foi muito top essa aula. Gente, quem quiser comprar a apostila, tá aí, olha, R$30 a apostila, né? E quem quiser fazer o curso online, gente, é pelo WhatsApp, né? Lá eu escrevo textos, eu explico, eu mando áudios. Nós temos 3 encontros semanais, correto? Terça-feira eu mando slides, eu explico o assunto. Na quinta-feira eu mando apostilas de conteúdo, mando mapas mentais. E na sexta-feira eu mando bateria de exercícios. Aí na semana seguinte eu corrijo a bateria de exercícios. Já estamos na segunda turma. Eu tenho uma turma aqui bem pequena, essa segunda, que está em andamento e vocês podem entrar, beleza? Esses slides que eu uso aqui, gente, eu entrego para o pessoal do curso do WhatsApp, tá? Aqui eu não posso disponibilizar de forma gratuita. Quem comprar o curso online do WhatsApp vai ter direito, já está incluso, vai ser gratuito já, a revisão final. A revisão final que nós iremos gravar uma super aula só comentando o exercício ali às vésperas da prova, beleza? E tudo que vai acontecendo, gente, durante a semana, durante o mês, eu vou colocando lá no grupo do WhatsApp, beleza? Lá no grupo do WhatsApp, no curso online, não aparece o meu rosto feio, eu falando, tá? Eu escrevo, eu mando áudios, apostilas, etc. É muito material, é muito denso o curso. Beleza? Então tá aí o número do professor, 83080242. O Instagram, sigam para mais dicas. Qualquer coisa, eu estou aqui. Beleza?
Bom final de semana a todos, bom início de semana a todos, né? Domingão. Feliz Natal, saudações bicolores. Vamos tomar muitas Heineckens na aprovação de vocês. Então essa aula foi extremamente detalhada, mais de 1 hora de aula aqui para vocês. Beleza? Forte abraço. Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Inscreva-se no canal e deixe seu like.